Ok, estamos gravando. Bom dia, todo mundo. Nós vamos, então, retomar a revisão. Nós estávamos vendo... tá, as pesquisas, né? Deixa eu responder, então, antes de entrar em literatura. A Júlia falou que ia fazer uma pesquisa na escola. Vocês podem fazer a enquete online. É possível, né? Pelo próprio Google ou por outras maneiras. Eu ainda não pesquisei essas maneiras, mas eu sei que é possível, tá? Então, se vocês quiserem fazer a enquete, a gente encaminha nos meios. Como eu acho que não, Ju, porque já sai o resultado pronto. Você já tem a estatística pronta. Eu acho que é até mais fácil. E aí a gente encaminha o link para os colegas entram, acessam, respondem, e aí você já tem a estatística pronta, pode usar, Google Fórum, vários. Então, acho que as enquetes podem ser feitas sim. Dá até para englobar mais gente, porque você pode jogar numa rede social, sei lá. Então, é possível sim. Ok. Alguém está com o microfone aberto? Vai pensar, tá bom. Vamos lá, gente, então. A dúvida que já foi postada aqui sobre o dadaísmo, tem muita gente que confunde o dadaísmo com o expressionismo ou com o surrealismo. O que vocês têm que pensar para memorizar o dadaísmo é que ele é o mais ilógico de todos, tá? Qualquer coisa é válida, e entre os princípios deles está isso que é o nonsense, que é o sem sentido, e eles podem pegar coisas prontas, por isso que eu posso pegar um texto do Carlos Drummond, cortar, colar e dizer agora eu refiz esse pedaço e é meu. Então, as pessoas faziam isso, eles pegaram, por exemplo, uma parte da carta do Pero Vaz Caminha, o Oswald de Andrade pegou e transformou no poema dele. Então, esse tipo de apropriação era válido no dadaísmo. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Não? Que é diferente do surrealismo, porque o surrealismo, ele vai do real para a imaginação. Então, não dava problemas assim, não existia essa questão dos direitos autorais muito forte ainda em 1920, né? Mas causou muita polêmica, com certeza, muita revolta, então. Mas assim, eles diziam que eles tinham usado uma parte existente. Só que vocês, não sei se vocês lembram, então, daquele mictório, né, que é 1920, aquele mictório que o Duchamp pegou e colocou numa exposição, causou a maior polêmica, né, saíram escrevendo sobre isso. E livro 1 ainda, isso porque vocês têm a prova essa semana, né, já está aí para vocês online, a prova abriu às 6 da manhã, as duas provas, língua portuguesa e literatura. Não lembra? E abriu também para vocês uma atividade, eu acabei de conferir ali no portal da Tabata para ver se estava tudo certinho. Na atividade em língua portuguesa, abriu a redação, tá? Que vocês vão fazer, mas vocês têm até a sexta, dia 29. Então, ela aparece no roteiro dessa semana e da semana que vem, mas não são duas redações. É a mesma, tá? É só a continuação da tarefa. A prova uma semana, gente. Quando que vocês têm uma semana para fazer a prova, né? Incrível. 10 perguntas para fazer em 5 dias, né? A redação 2 semanas, gente, olha só. Então, gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu acho que vocês podem abrir a prova e fazendo e finalizar na sexta. As trilhas, geralmente, vocês conseguem fazer isso? Abrir e só fechar sexta-feira? Então dá na mesma. Eu, assim, tô tranquila que vocês vão consultar, vai ser mais fácil por isso, até porque a prova de gramática tem muito conteúdo. A de literatura não tanto, porque é vanguardas e semana de arte moderna. Mas a de gramática é desde o começo do bimestre. Então, vocês podem ir consultando o livro, consultando o caderno. Preferencialmente, não consultem os colegas. Eu queria que cada um fizesse sozinho, com consulta. É uma questão de ética e caráter aí de cada um. Nesse momento, eu só posso confiar em você, não tem outra alternativa. Sim, vocês fizeram a prova de literatura mensal, por isso que essa segunda só cai os conteúdos depois da prova de literatura, que são as vanguardas e a Semana de Arte Moderna, tá? Então, é para completar.
De gramática, como nós íamos fazer quando entrou a quarentena, então ela está online e é o conteúdo todo, tá? Por isso que essa que tem o maior banco de dados aí. Para vocês aparece 10 questões, né? Mas é claro que tem um banco de dados gigante por trás, cada um vai pegar questões diferentes. Podem cair questões discursivas, né? Alguns já disseram que vão dar sorte de pegar todas discursivas. Se for discursiva, respondam, ok? Mais alguma dúvida das provas? E aí, na semana que vem, eu vou publicar as notas no portal. Já recebi autorização, vou publicar as respostas e as notas todas do bimestre, tá? Então, eu vou fechar, e aí vocês podem visualizar todas as notas de vocês no portal. Vou fazer a gramática de revisão de gramática de revisão. Estou terminando a de literatura e vou começar a de gramática. Então, gente, ó, não se preocupem com isso, primeiro porque as que são discursivas, eu marquei para que eu corrija, tá? Que o sistema tem algumas discursivas com respostas padrão. E aí, se você não escreve a resposta padrão, ele dá como errada. É aquele caso da trilha que vocês fizeram, que tinha lá, escreva o número dos verbos. Quem colocou 0 ganhou errado, porque a resposta correta era nenhum. Então, assim, o sistema não é tão inteligente assim. Mas eu consigo ver o que vocês responderam. Então, eu posso acessar cada prova e ver o que vocês responderam para cada questão. E as que forem discursivas, eu que vou corrigir e colocar o resultado, tá? Gostou, né, Júlia? Gramática de revisão, ok. Estou bem hoje. Não, vamos só terminar essas dúvidas, então, de literatura. Mais alguma dúvida? O dadaísmo ficou claro? Ele é diferente do surrealismo, porque o surrealismo vai para o psicológico, para a psicanálise, para o imaginário. E o dadaísmo não. O dadaísmo é uma mera reprodução sem sentido, ilógico. E aí, não sei se tem mais alguma dúvida. Da Semana de Arte Moderna, então, eu comecei falando que o foco foi São Paulo. É importante lembrar que era de ricos para ricos. O Teatro Municipal foi alugado por eles, quer dizer, é um valor altíssimo que eles pagaram para organizar a Semana de Arte Moderna. Claro que eles cobraram algum ingresso lá e tiveram um retorno. Muitos universitários que eram da elite foram assistir e as reações foram, assim, bem de choque mesmo, né? O Graça Aranha começou a apresentação. E aí, né, no meio da apresentação, assim, enquanto ele falava, as pessoas até ficaram tranquilos. Mas em algumas apresentações, as pessoas começaram a jogar papel, a bater os pés para fazer barulho, porque eles não estavam gostando, assim, foi um choque muito grande, eles achavam que aquilo era tudo um absurdo. E, claro, alguns gostaram das ideias novas. Então, houve uma mistura aí de reações. Sei lá o que mais dizer para vocês. Então, assim, lembrar que foi da elite para a elite e que teve reações de choque, né? Na videoaula eu falei para vocês que o Monteiro Lobato até publicou um texto xingando essa arte explosiva e passageira, né? Que ia passar. Mas, assim, se vocês pensarem um pouquinho, aquele quadro da Anita Malfatti, que retrata a deficiente mental, é muito inovador para a época, é um olhar diferente para a sociedade, é colocar pessoas que estavam à margem no foco. Então, assim, tem algumas coisas bem legais que foram inovadoras na Semana de Arte Moderna. Vanguarda que não estudamos, Fernando? Não, essas são as principais, tá? As importantes e as que ficaram para a história, certo? Podemos ir para a gramática, então? Mais alguma dúvida de literatura? Senão, a gente pode pegar a língua portuguesa, página 51. Beleza. Isabela, é o seguinte, alguns aderiram logo às novidades e outros não, né? Mas, assim, nós vamos ver que a primeira geração modernista foi desses mesmos participantes da Semana de Arte Moderna. Então, por isso que vocês vão estudar eles mais detalhadamente agora,
assim que acabar esse bimestre, na primeira geração modernista. Eles continuaram suas obras. Tudo bem, Giovana. Qualquer coisa você assiste gravado. 51 de gramática, isso aí, língua portuguesa. A internet é assim mesmo. A minha começou aqui dizendo rápida, agora ela está razoável. Daqui a pouco ela fica ruim, faz parte. Então, vamos lá. Tem um poema aí que eu acho engraçadinho, que é O Assassino Era o Escriba. Vou ler para você. Pode ler, Júlia. Isso, o assassino era o escriba. Acho que sim, pode ler. Conjugação. Conjugação. Mas é criativo, né, gramaticalmente. Foi escrito pelo Paulo Leminski, que era o poeta curitibano, que casualmente foi professor do meu sogro. Enfim, vamos lá. Pois é. Os fatos mencionados no poema demonstram que o professor tem uma vida tranquila ou conturbada? Conturbada, né? Pois é. Ele foi infeliz, não conseguiu viajar, quer dizer, tudo dava errado para ele, né? Ele é identificado como um sujeito inexistente. Vocês acham que isso é positivo ou negativo? Negativo, óbvio, né? Alguém que não chama atenção. O que vocês acham que esse texto critica a respeito do ensino de língua portuguesa? Vocês conseguem captar alguma crítica aí? Tá sem neurônio. Ele está criticando o excesso de classificações da língua portuguesa, né? Muitas classificações e poucas explicações. E esse poema é justamente para introduzir o estudo de análise sintática, que vocês estavam aguardando ansiosamente, com muitas saudades, porque o sonho de vocês é voltar a estudar as orações subordinadas e coordenadas. Muito bem, Fernando, o número de regras que a língua tem, exatamente. A Isabelle concordou, muita saudade, né, de análise sintática. Para começar a análise sintática, relembra um pouquinho o que é oração, o que é frase e o que é período. Então, se vocês assistiram a aula, vocês lembram que oração a gente conta conforme os verbos que existem na frase. Frase é todo enunciado, então ele não precisa ter verbo, né? Eu posso dizer bom dia, é uma frase completa. Não tem verbo, então não é oração. Mas toda oração é frase. Então eu posso dizer, analise os verbos da frase abaixo. Então a frase pode ter 1, 2, 3 verbos ou nenhum. Já a oração sempre tem verbo e a gente conta as orações pelo número de verbos. Período é uma classificação da oração, então. Se eu tiver um verbo só, período simples, eu chamo de oração absoluta. Se eu tiver mais de um verbo, período composto, e aí, então, eu posso classificar em oração coordenada e oração subordinada. Eu acabei esquecendo, a Tabata até pediu para eu passar os slides.
Porque eu pensei que os slides são os mesmos da videoaula, né? Mas eu posso passar eles sem o meu rosto. Passo os slides. Então, vamos lá. Exercício 5 é de contar os verbos. E aí, a gente já disse se é período simples ou composto, ok? Então, vamos lá. A revolução é a opinião que encontra o apoio das baionetas. Quantos verbos aí? 2, muito bem. Podem sublinhar aí. É e encontra. Na B, só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Quantos verbos? 1. E o tenho? Então, nós temos 2 de novo, tá? 2 na primeira, 2 na segunda. Então, 2 orações na primeira, período composto. 2 orações na segunda, período composto. C, saio da vida para entrar na história. Saio e entrar, 2 verbos de novo, período composto. D, eu tenho um sonho. 1, tenho, exatamente, período simples, oração absoluta. O que está fora da vista perturba mais a mente dos homens do que aquilo que pode ser visto. E agora? Está, perturba e ser. Muito bem, são 3 orações. Na última, pode ser visto, analisado como um conjunto, né? Por ser uma locução verbal. Então, nós temos 3 orações, tá? 3 verbos. Período composto. Isso aqui é só para vocês lembrarem, assim, eu não coloquei nenhuma questão disso na prova, até que seria fácil, né? Mas não coloquei, tá bom? Agora nós vamos seguir direto para o sujeito. Aqui na página 53, vocês têm a questão da classificação dos núcleos, né? Que é importante saber qual é um núcleo. E isso, especialmente na análise do sujeito, faz parte, né? Analisar o núcleo. Então, podem virar para a página 54. Fácil nada? Essa é a parte mais fácil da análise sintática. Vamos lá. Na página 54, então, termos essenciais da oração, sujeito. As maiores façanhas desse herói antigo ainda vivem na mente dos mais velhos. Tem esse exemplo ali em colorido, para vocês perceberem que o sujeito ele pode ser um grande bloco, ele não necessariamente é uma pessoinha só, né? Como a gente aprende lá no Fundi 1. Maria fez a lição, sujeito Maria. Aqui o sujeito é as maiores façanhas desse herói antigo. Qual é o núcleo desse sujeito? Silêncio, nenhuma resposta. Façanhas, exatamente, está até escrito embaixo ali, né? Então, se o meu núcleo é façanhas, ele é que tipo de sujeito? Eu tenho um núcleo, logo o sujeito é simples ou composto? Simples, muito bem. Simples. Não é indefinido, não. Está bem definido aqui. São as façanhas. Vamos com calma. Página 55. Eu acho que é melhor escrever, porque falar pode virar uma confusão, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Na página 55, exercício 12, nós temos os habitantes da capital inglesa se dividem sobre a medida. Então, aqui, o sujeito maior é os habitantes da capital inglesa e o núcleo é habitantes. Então, sujeito simples já está respondido aí para vocês, né? Olhem no exercício 14, eu vou pulando daquele jeito. No título, frio e chuva castigam cidades de vários estados. Qual é o sujeito? Frio e chuva, muito bem. Qual é o núcleo? Já respondo, Isabelle. Frio e chuva, não posso tirar nenhum, exatamente. Então, o sujeito é simples ou composto?
Composto, muito bem. Então, essa é a regra para o composto, tá? Isabelle, nem sempre o sujeito aparece antes do verbo, porque eu posso escrever a frase de forma invertida. Eu até poderia dizer, castigam o frio e a chuva as cidades de vários estados. A questão do simples é que ele é um só núcleo, tá? Eu até poderia dizer aquela frase lá em cima, dividem-se sobre a medida os habitantes da capital inglesa. Então, a gente tem que pensar no verbo e procurar quem é o sujeito desse verbo, quem realizou essa ação ou que está expresso pelo verbo. Então, daí a gente localiza o sujeito e aí a gente classifica esse sujeito, tá? Embaixo tem mais um exemplo, o poeta mineiro e o escritor modernista trocaram cartas ao longo de 20 anos. Então, de novo, aqui eu tenho dois núcleos, né, que seria o poeta e o escritor, sujeito composto. Então, vocês vão encontrar vários exercícios na prova que são só de analisar simples ou composto, certo? Aqui na 15, perfeito, ok. Tem um trechinho de o assassino. Ah, tá, então, se o sujeito estiver no plural, é isso que eu falei na videoaula, para vocês não confundirem, tá? Se eu colocar 2 alunos faltaram à aula, qual é o meu núcleo? Alunos. Então, o núcleo é um só, certo? O Matheus não faltou, né, Matheus? Isso significa que é simples, tá? Então, não confundam o composto com o plural, ok? Vocês têm que pensar no número de núcleos, certo? Então, aqui na 15, nós temos a frase: entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Então, nessa frase, quem é o sujeito? Está ali na letra A da 15. Quem é o sujeito? Ele, perfeito. Como é que eu classifico? Simples, isso, muito fácil. Agora, seguindo, eu tenho na letra B. Qual é o sujeito de sempre achava um jeito assindético? Isso, ele ou ela. Pelo contexto, eu sei que é ele, né? Que é o professor. E aí, ele é desinencial. Muito bem, a Gabriela já matou a charada. Por quê? Por onde que eu encontrei esse sujeito? Tá certo, Gabriela, é assim que escreve. Pelo verbo, exatamente. A gente acha o sujeito pelo verbo. Então, aquela história de sujeito oculto morreu, não existe mais, tá? Então, o sujeito oculto virou o sujeito desinencial. Às vezes ele é chamado de sujeito elíptico também, mas atualmente a classificação é considerada desinencial. Era o oculto, né? Porque o oculto não existe mais, tá, Júlia? Esquece o oculto, é desinencial. Porque antigamente se dizia, ele está escondido, né? Mas ele está no verbo, está explícito. Se eu falar para vocês, fui passear. É óbvio que fui eu. O eu está no verbo. Não depane aí, Júlia. A gente só tem que reescrever os termos. Também não, gente. É só trocar o oculto pelo desinencial. Tranquilo. E aí, na prova, só vai aparecer o desinencial. Não vai aparecer nenhum oculto. Continuando aqui, então, na página 56, tem vários exemplos do sujeito desinencial. Casou com uma regência, foi infeliz, era possessivo como um pronome, tá? Essa classificação que vocês aprendiam é porque anteriormente vocês aprendiam muito baseado em frases, né? E no texto, geralmente, esse que vocês chamavam de oculto, ele estava bem óbvio. Então, ele estava nas frases anteriores. Por isso que ele fica no verbo, porque a gente já falou quem é o sujeito, né? Então, ele, na verdade, é bem óbvio. Não é nada oculto, tá? Então, é desinencial. Agora, o sujeito indeterminado, que não pode ser confundido com o inexistente, né? Então, o indeterminado é aquele que a gente não quer que as pessoas descubram ou que a gente realmente não sabe quem
praticou a ação. Então, é o sujeito da fofoca, por exemplo. Ah, falaram que nesta semana não tem aula. Então, é uma mentira. Quem falou? E aí, a pessoa que disse isso não quer contar quem foram os fofoqueiros. Então, esses fofoqueiros são sujeitos indeterminados. Também, quando você tem uma placa, por exemplo, que diz precisa-se. Então, nessa placa não está expresso quem é que precisa. Então, é um sujeito indeterminado. Vocês têm aí os dois exemplos, tá? O exercício 16 não tem nada a ver com o sujeito, mas eu achei engraçadinho. Se vocês mudarem, a gente põe filhos no mundo para nós, como fica o verbo? Vocês saberiam? Nós ponhamos, não. Nós pomos, exatamente, letra D. O verbo pôr é difícil às vezes. Virando a página, nós temos oração sem sujeito. Então, quando que a oração não tem sujeito? Vocês já viram no Fundamental 1 que os fenômenos naturais, né, eles não têm sujeito. Choveu, nevou. Quem choveu? Aí as crianças respondem a chuva, né? Mas a gente não considera como sujeito. A nuvem, exato. Então, chover, ventar, nevar, não tem sujeito, são verbos sem sujeito. O mais difícil são ali os usos do verbo haver e fazer, indicando tempo transcorrido. Então, eles também são sem sujeito. Faz anos que não encontro meus amigos da escola. Aqui, no caso, faz meses, né, que não encontramos os amigos da escola. Inexistente, os fenômenos naturais são inexistentes, tá? Então, faz anos que não encontro os amigos da escola, ou faz meses que não encontramos, quem faz? Então, não tem um sujeito aí, certo? Então, quando ele é impessoal, ele é sem sujeito. Você faz meses que não encontra? Eu não encontrava, havia vários meses. Então, o havia no singular funciona da mesma forma. O verbo haver indicando ocorrência, existência. Né? Já estão. Teve gente que furou a quarentena, né? Ok, olha o sujeito aí indeterminado. Vamos lá. Houve problemas naquela reunião. Então, aí, sujeito indeterminado. Observem que eu não posso colocar o haver no plural quando ele tem o sentido de existir. Faz anos que não nos falávamos, tá? Então, também, aí, sujeito inexistente. Agora, o detalhe que confunde a cabeça da gente. Quando eu digo, havia mais de 100 pessoas na fila da Caixa Econômica, o sujeito é inexistente. Esse haver é impessoal. Quando eu digo, existiam mais de 100 pessoas na fila, o sujeito é 100 pessoas. Então, com o verbo existir, a frase é pessoal. E aí eu tenho sujeito. Com o verbo haver, é impessoal e eu não tenho sujeito. Certo? Meio confuso? Não? Tranquilo? Então, exercício 18. Vamos ver que frase é uma oração sem sujeito, tá? Então, nós vamos analisar uma por uma. Aconteceu o fato menos inesperado naquele fim de tarde. Qual é o sujeito dessa oração? Isso, o fato menos inesperado é o sujeito completo, né? O núcleo, o fato. Então, letra A tem sujeito, não é sem sujeito. B, depois da explosão de cursos de direito, choveram advogados de nível duvidoso. E agora? Qual é o sujeito? Os advogados. É um uso alternativo do verbo chover, ele não está sendo usado no sentido de chuva, tá? Então, aqui o sujeito são os advogados. Na letra C, ainda sobra um fio de esperança para o seu caso. Qual é o sujeito? Fio de esperança, exatamente. Então, tem sujeito. Na letra D, após o sinal, é praticamente impossível o silêncio na sala de aula.
Pensem, o que é impossível? O silêncio na sala de aula, isso. Após o sinal é uma locução adverbial de tempo. Na letra E, nem sempre houve dúvidas sobre seu caráter. Não tem sujeito, óbvio, né? Chegamos na alternativa que devemos marcar como oração sem sujeito. Júlia, pensa no verbo, né? Ouve. Quem ouve, tá? Não ninguém. Então, aqui, o verbo haver é impessoal. Inexistente, Júlia. Inexistente. Vamos fazendo os exercícios para ver se fica mais claro para você, Júlia. Muito nome na sua cabeça. Ok, vamos calma. Vamos para o 20 agora, tá? Nenhuma das formas verbais das frases abaixo apresenta um sujeito, exceto uma. Então, agora nós vamos fazer o contrário. Qual tem sujeito, certo? Faz 10 anos que isso acontece aqui. Tem sujeito? Não. Ok. Quase sempre houve boas notícias a seu respeito. Tem sujeito? Não. Quem ouve boas notícias a seu respeito? Ninguém. Haver impessoal. Segundo a previsão, amanhã choverá em Santos. Não tem também. Esse é o sentido de chover como chuva, então não tem sujeito. Letra D. Haviam dito que você voltaria logo. Não é o você, mas tem sujeito. Esse é o sujeito indeterminado. Haviam dito, é tipo fofoca, certo? Haviam dito se refere a um ser que eu não quero revelar. Então, esse é o indeterminado. O haver no plural, ele indica, sim, um sujeito. Ok? Então, a letra E, obviamente, não tem sujeito também. Vamos para as definições, então, na página 59. Sujeito simples. Vou colocar a definição aqui no chat também, vocês podem anotar aí para não esquecer. Termo sujeito que apresenta apenas um núcleo. Então, não se esqueçam disso. Não precisa. Sujeito que apresenta apenas um núcleo. Espera aí que eu estou melhorando a resposta. Então, o sujeito simples é o sujeito que apresenta apenas um núcleo. Aquele simples que a gente, né, costuma usar de exemplo, Rafael ingressou na conversa. Então, o Rafael é o sujeito dessa minha oração. Mas pode ser um trecho mais longo, né? Tipo, o brilhante estudante Rafael acabou de ingressar na conversa. Mesmo assim, o sujeito é o Rafael. De nada, Rafael. Sujeito composto. Sujeito que apresenta dois ou mais núcleos, né? Claro, a gente dá exemplo de dois, mas podia ser a Júlia, o Rafael, a Gabriele estão participando muito da aula. Então, posso colocar muitos sujeitos aí, não tem um limite, né? Então, sujeito composto. Sujeito desinencial, aquele que deixou de ser oculto para a vida de vocês. Sujeito que, não estando explícito, pode ser determinado pela desinência verbal. Ok? Então, podem anotar aí. E o sujeito indeterminado.
Quando não se consegue... Peraí, opa. Identificar o sujeito. Aí tem mais uns detalhes sobre esse, né? Ocorre quando há a partícula de indeterminação do sujeito ser ou quando ele está na terceira pessoa do plural. Vou colocar aqui. Que é o caso da fofoca. E o C, quando é aquele precisa-se, né? Que a gente acaba não sabendo quem foi que fez ou que quer. Interessante que não tem o sujeito inexistente nessa definição, né? Parece que eles esqueceram do inexistente. Então, inexistente ocorre, ele é literalmente inexistente, com fenômenos naturais, chover, nevar, ventar, ou com o verbo haver, com os verbos, né? Os verbos haver e fazer. Vou deixar simplificado assim, mas eu sei que vocês entenderam aqui nos casos. Júlia, desinencial, ok? Desinencial. Vamos lá, deixa eu ver agora na hora de estudo. Tem um exercício aqui que é aquele de identificar as orações. Apesar de não ser tão importante, a gente nesse momento seria interessante treinar, porque depois nós vamos usar isso. Está na página 63 da hora de estudo e é o exercício 8. Então, só falta 7 minutinhos, estou acabando. A gente vai ler as frases e vai ver quantos verbos eles têm, e aí a gente vai marcar quais têm 2 orações apenas, tá? Então, vamos lá. Acharam? Página 63, exercício 8, obviamente não precisamos ler o texto, é só ir direto para as questões. O velho Zé Paulino nunca vendeu uma gota de leite do seu cercado. Quantos verbos? 1, uma oração, perfeito. 2, antigamente olhava um por um para descobrir bicheira, úberes entumecidos. 2, perfeito, 2 orações. O 4, por debaixo delas, a madrugada não tinha ido embora. Então, tinha ido é uma locução, então ele forma um verbo só, tá, gente? Quando os dois juntos dão um sentido só, ele conta como uma oração. Exercício 8, página 63, Isabelle. Então, tinha ido é um tempo composto. Aí a gente considera um verbo só, uma oração. 8. Fazia ainda frio e escuro sob as suas copas arredondadas. Quantos verbos? 1 apenas, fazia, certo. E esse é um tipo de verbo sem sujeito, né? Fazia frio e escuro, ok? Quem fazia frio e escuro? Ninguém, tá? 16. Os meninos de garrafas de leite penduradas marchavam na frente de pés no chão, magros e amarelos, como todos os meninos do Santa Rosa. Quantos verbos? 1, perfeito, marchavam, uma oração. A garrafa de leite do engenho faria o milagre da multiplicação, daria para o dia inteiro, para calar todos os choros de fome. Quantos verbos? 3, muito bem. 3, Mateus. Tem faria, daria e calar. Então, são 3 orações. E a última, quando me viram sem chapéu de pijama por aqueles lugares, deram-me bons dias desconfiados.
Então, viram e 2 verbos, deram-me, tá? 2 orações. Então, aqui era para marcar os que tinham 2 orações. Então, nós temos o 2 e o 64, só. Né? Eu tenho uma penca de exercícios, Júlia, mas você... O 32 são 3 orações. Aí não entra. Ó, porque a pergunta está mal elaborada, né? Há um período composto com apenas 2 orações. Dá a impressão que só tem um, né? Mas é para marcar todas as frases aí que tem 2 orações. Ok? Então, nós temos a 2 e a 64. Passa a lição de casa? Vocês podem fazer o 13 para a gente corrigir, o 14 e o 15 que eu tinha marcado. E aí nós temos do caderno de atividades. Mas a gente vai fazendo junto, gente. Relaxa, vai. Vocês têm as provas para fazer. Vocês podem ir fazendo já, porque nós já tivemos toda a revisão de literatura, gramática é isso. Então, vocês podem ir fazendo as provas. Eu pensei na próxima aula, claro, se vocês tiverem dúvidas, eu tiro. Mas a minha ideia é começar a relíquia. E, se eu não me engano, é amanhã. Isso, amanhã a 4ª aula. A gente começa a conversar sobre a relíquia. Pode ficar, Camille, um pouquinho mais, a gente conversa. Por que espera essa semana, Gabriele? Pode ser oral, né? Eu chamo, a pessoa entra no vídeo e fala a resposta, né, Rafael? Aí, de repente, dá certo. As notas já falei, vou publicar no portal e aí vocês vão poder visualizar as notas detalhadamente na semana que vem, no portal Positivo. Ah, não é o livro novo, não. É só uma conversa para a gente encerrar a relíquia. Isso. Enquanto vocês vão fazendo as provas, a gente vai encerrando a relíquia tranquilamente. Aí, na próxima semana, a gente começa a conversar sobre os assuntos novos. O livro novo começa na próxima semana, Júlia. E é o Ateneu, como eu passei para vocês, tá? O link do livro vai estar no roteiro também. É o link para o domínio público, né? Daí vocês podem baixar o PDF. A prova vai ficar de segunda a sexta também. Então, Fernando, aí depende do ponto de vista se o livro é bom, né? É um livro antigo, um livro polêmico, mas ele traz várias críticas e questionamentos sobre a sociedade da época. Então, nesse sentido, né, traz uma reflexão. Mas ele fala sobre meninos vivendo dentro de um internato. Ele substitui o Cortiço. Ó, Isabelle, eu já escutei gente falando que gostou de A Relíquia, então não tem como dizer que o livro é ruim, depende da experiência pessoal de cada um. Mais alguma dúvida relevante, fora essa do Otávio, que não vem ao caso? Tudo doido, exatamente. Agora tá fácil, vocês vão fazer atividade consultando o livro, lendo em casa. Júlia, a lista atualizada é o seguinte, da FUVEST não mudou nada ainda. Então, assim, é melhor esperar um pouquinho para ver se eles vão fazer alguma alteração para o vestibular, porque a Unicamp fez. A Unicamp fez uma redução, mas a FUVEST, não sei se eles vão ser, assim, frios e calculistas e deixar do jeito que está, ou se nos próximos dias eles vão revelar alguma lista reduzida. Tirar tudo é um exagero, né? Agora que a gente já leu, falta um da FUVEST, aí não, né? É nada. Só falta a angústia da FUVEST. E assim, a Unicamp cortou a História do Cerco de Lisboa, que era um livro bastante difícil, então vocês tiveram esse alívio aí. Que seria o último livro que a gente ia ler. Então, nós temos só mais esses dois, o Ateneu e a Angústia.
Bom, gente, estamos encerrando, então. Exatamente. Vocês leram todos esses livros, tem que compensar agora no vestibular, né? Falando nisso, as inscrições do Enem estão rolando, né? Espero que vocês já estejam inscritos. Vamos lá, gente. Vou pedir para aqueles que não têm nenhuma dúvida se retirarem, já que a Camille quer conversar comigo. E aí a gente se vê na próxima aula amanhã para conversar sobre a relíquia. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar. Obrigada, gente. Tchau. Vocês são ótimos. Tchau. Quem está falando? Pode falar.